O que Deus tem para nos dizer hoje? No Evangelho narrado, escrito por Marcos, capítulo 16, verso 15, diz-nos assim a palavra de Deus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje iremos tratar do seguinte tema: evangelismo, missão dos salvos. E você é nosso convidado especial para estar conosco nessa nossa conversa, no Falando de Deus. E hoje estaremos recebendo aqui com muita alegria, com muito prazer, no Falando de Deus, nosso querido e amado irmão, pastor Diego Rafael. A paz do Senhor, pastor Diego Rafael. A paz do Senhor, pastor Marcos. Tá tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Como vai? Louvado seja Deus, muito bem. Com Jesus tudo é bom. É verdade, pastor. É verdade, de fato. Com Jesus tudo é maravilhoso. E hoje nós temos aí um tema aí meio emblemático, né? Evangelismo, missão dos salvos, né? Missão dos salvos. Então já vai a pergunta para o irmão. Por que missão dos salvos acerca do evangelismo? É uma responsabilidade, pastor, e a todos os ouvintes. Você que está na sua casa, nas redes sociais, é importante, pastor Marcos, ouvir que missão dos salvos é uma responsabilidade que Deus deixou à igreja de Cristo Jesus. Os anjos desejaram fazer a obra perfeita de Deus, que terminaria com a realização da salvação. Mas o Senhor Jesus escolheu os seres humanos a quem Ele mesmo chamou para fazer essa obra. Bendito seja Deus. E nós observamos nesse texto que esse evangelho, ele não deve ser direcionado exclusivamente a um certo grupo de pessoas, fulano, bertano, ciclano, a toda a criatura. E também não se refere a alguém que está na condição de filho, alguém que está aqui sendo referido, alguém que está na condição de criatura. O que difere isso, pastor? A criatura, ela passa a se tornar, pela salvação em Cristo, uma nova criatura. Até então, o alcance tem que ser de todos os seres viventes. Independente de raça, tribo, nação, cor, estatura, condição financeira, Todos. deve ser anunciado esse evangelho. E essa comissão, então, ela não terminou quando Jesus Cristo ressuscita e se ascende ao céu, mas na verdade ali foi apenas um prefágio de tudo o que estaria por vir por meio do que Deus usaria como instrumento pessoas ao dar continuidade a essa comissão gloriosa de evangelismo. Ao passar essa responsabilidade para a igreja, Jesus veio a esse mundo para nos ensinar e para deixar o exemplo de como realizar a obra que o Pai designou para o Filho. E Ele mesmo deixou isso para o seu povo, deixou isso para a sua igreja. E nós realizamos as mesmas obras que Jesus realizou quando Ele mesmo havia dito no Evangelho que obras maiores do que estas vocês vão fazer em mim. E não apenas estas, né? Que obras Jesus fez que não poderia já ser o suficiente para alcançar um pecador ao arrependimento? Eu acredito que não existe obra maior do que essa, do que proclamar o Evangelho. O Evangelho é as boas novas de que Cristo veio a esse mundo para salvar o ser humano e o reconciliar com Deus. E morrer pendurado no madeiro como cumprimento de toda a Escritura e ressuscitar dentre os mortos, estando Ele vivo para todo sempre. Este é o Evangelho. Quem crer nesse Evangelho será salvo. Bendito seja Deus. E é importante também a gente saber que não é um pedido de Jesus, é uma ordem. Porque nós fomos comissionados. Alguém que se julga ser salvo em Cristo Jesus deve ser um evangelista. Na casa, no lar, no trabalho, nas ruas. Não apenas dentro de grandes tabernáculos como nós temos visto. O verdadeiro evangelista, o verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele tem o desejo de anunciar essas boas novas de salvação em tempo e fora de tempo. Não podemos ficar dentro de uma bolha. Nós que nos julgamos salvos em Cristo Jesus,
Não podemos ficar dentro de uma bolha e alegre com aquilo, ou só evangelizar a família, só evangelizar aquelas pessoas que estão mais próximas. A nossa comissão dada por Deus é ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, independente de quem seja, ou tenha relação sanguínea, de familiares ou não. Este evangelho foi nos dado essa comissão, essa responsabilidade, como o querido e amado irmão relembrou muito bem, porque é um evangelho de salvação. E este evangelho de salvação, ele está com essa porta que tem nome, Jesus Cristo, aberta a tantos quantos o receberem como o Filho de Deus. Querido e amado irmão, qual é a maneira correta de fazer evangelismo nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias de tanta apostasia, de tantas heresias, de tantos fracassos, as pessoas caindo em fracassos espirituais? Existe, pastor, uma grande carência, uma grande necessidade para o ser humano diante de tantas adversidades, diante de tantas tribulações, diante de tanta violência, onde a maldade tem corrompido o ser humano nesse mundo que a gente vive, a salvação. Ela traz consigo o seu apelo. E Jesus, antes de enviar os seus, ou dizer aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho, em Marcos, Jesus, ele faz o convite para todos os seres humanos, dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós, pastor Marcos, temos o costume de, depois do cansaço, descansar o nosso corpo. Todo ser humano, ele encontra descanso para o corpo quando tinha tempo para se repousar. Mas somente em Jesus nós poderemos alcançar o descanso para a nossa alma. Não existe homem capaz de trazer descanso para a alma de outro homem. Por isso a salvação, ela traz consigo este apelo. Jesus disse, vinde a mim, todos. E depois, Jesus, ele vê que nós o entregamos a nossa vida, o nosso caminho, os nossos planos diante de Deus, que é de permanecer no Senhor. Nós confessamos a Cristo, nós não aceitamos a Jesus, mas Ele nos aceita. E nós aprendemos a ter experiências com Deus quando passamos a experimentar, a fazer a vontade de Deus nesse mundo que a gente vive. E as pessoas às vezes duvidam, e às vezes em uma conversa no trabalho, na rua, uma conversa entre amigos, às vezes a pessoa diz assim, olha, eu desacreditei daquela pessoa, eu desacreditei daquele fulano, daquele bertano, daquele indivíduo, porque falhou muito, errou muito, né? Pelo caminho da vida, ele foi muito infeliz nas suas decisões. E é importante que este evangelho que nós anunciamos é totalmente antagônico a isso, né? É justamente aqueles que a sociedade desprezou, que as pessoas dizem não tem mais jeito, aquele um que aparentemente, até olhando fisicamente, fala para esse não tem mais solução. Este evangelho que nós estamos comissionados por Deus a anunciar, ele transforma essas vidas, aparentemente já destruídas, aparentemente no fundo do poço. O Senhor é capaz de pegar essas pessoas de um monturo, de uma condição de lixo, e os colocar na condição de príncipe. Por isso do nome, Boas Novas, né? O evangelho são boas novas de salvação. Que mensagem, o amado irmão, deixa para todos nossos queridos e amados irmãos, nossos queridos ouvintes aqui do Falando de Deus, encorajando eles a evangelização em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar, e também encorajando a não desacreditar das pessoas, sabendo que o evangelho de Cristo Jesus ainda está ativo, ainda está verdadeiro, ainda pode mudar a situação de uma pessoa, por mais terrível que ela esteja. Pastor Marcos e a todos os ouvintes, como havia dito ao Senhor, o apelo da salvação que Jesus deixou bem claro é vinde, e para chegarmos ao proclamar o evangelho, nós temos que passar pelo menos por esses 3 apelos que nos levam a fazer ou agir de forma acatando a ordenança do Senhor. O vinde a mim é o apelo para todos os seres humanos que necessitam da salvação. Depois Jesus ele diz no seu evangelho, esperai em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Então este é um apelo que Jesus também deixa claro no evangelho. Primeiro, ele diz vinde a mim. Depois, Jesus disse esperai. E esse esperai em Jerusalém fala de preparação.
fala de uma vida de dedicação e experiências com Deus. Fala de uma formação e do caráter na fé e o amadurecimento da fé cristã. Para então depois, Jesus preparando assim os seus discípulos dizer: ide. Glória a Deus. Por todo mundo e pregai o Evangelho. Que coisa boa, que coisa boa. Olha, foi uma alegria receber o amado irmão aqui. E vem o louvor aí, vem novidade aí para você que não sabe. Pastor Diego, que também é cantor. E vem aí já um lançamento aí. Qual o nome do louvor e qual o propósito dele? O nome do louvor, pastor, queridos ouvintes, é Cristo Vive. Nos mostra do verdadeiro Evangelho, da morte, ressurreição e da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu acho que essa letra é uma letra que fala muito sobre a realidade do que o nosso Senhor Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás e tem como missão e propósito esse louvor de lembrar sempre as pessoas que esse é o verdadeiro motivo de nós ter sido salvos. Se Jesus não tivesse sofrido o que sofreu, padecido da maneira que padeceu, nós não teríamos sido alcançados pela salvação. Então, hoje eu me alegro muito porque eu quero agradecer aqui em público tanto ao produtor João Pedroso, que tem feito um excelente trabalho, tem dado o melhor de si mesmo para poder nos ajudar com essa canção, como também aí quero agradecer ao pastor Marcos, também a Denilson, que tem sido um canal de bênção também para que todo esse projeto, todo esse trabalho venha a ser saído do papel, venha sair do papel, melhor dizendo, e alcançar essas pessoas com a realidade do Evangelho. Jesus está vivo, mas o que fez ele viver foi o cumprimento de todo o seu sofrimento. Então coisas boas vêm aí para o decorrer deste ano e você esteja aí conosco compartilhando esses vídeos, você esteja aí também curtindo, enviando para pessoas queridas aí, que certamente você tem muitos, e que você possa também se inscrever no nosso canal aí, para que essas mensagens do Evangelho, mensagens sejam elas cantadas ou pregadas, ou em um bom bate-papo igual nós temos aqui, né, no Falando de Deus, que isso possa servir não só para a sua vida, mas para a vida de todos aqueles que estão à sua volta, tá bom? Foi assim o Falando de Deus de hoje. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Diego. Deus abençoe poderosamente sua vida, seu ministério, que Deus enriqueça cada dia mais tudo aquilo que propor no seu coração de fazer, que Deus esteja aí dando alvará, né? Colocando o selo de autenticidade divino e fazendo com que prospere cada dia mais tudo aí que Deus colocar na sua mão, tá bom? Nós vamos orar já e abençoar esse povo que está nos ouvindo, e também que nós tenhamos aí certeza de que assim como alguém nos evangelizou e o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, que o Senhor possa instrumentalizar pessoas que nos ouvem, assim como Ele também nos usa, para poder mudar o quadro que nós estamos inseridos aí, esse quadro de apostasia, esse quadro de heresia neste mundo aí, que está no maligno, Mas o Evangelho pode, faz e continuará fazendo na vida de todo aquele que crê. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, bendizemos o Senhor, porque os teus feitos são gloriosos e a porta da salvação ainda está aberta. Senhor meu Deus, o tema que tratamos hoje, Senhor meu Pai Todo-Poderoso, é um tema necessário e urgente: evangelismo, missão dos salvos. Capacita os teus filhos a fazê-lo com maestria, para a glória e louvor do teu bendito e glorioso nome. Assim te pedimos. Amém, Jesus. Olha, e você aí aguarda, hein? Toda sexta-feira o programa Falando de Deus. E hoje o pastor Diego esteve conosco, foi uma conversa muito franca, que você participou conosco, e o nome de Jesus foi glorificado. Então esteja conosco até na próxima sexta-feira no Falando de Deus.